Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no nosso canal, falando sobre VCF 5.2, né? Então, no vídeo anterior, nós aprendemos como fazer o deploy do VMware Cloud Foundation em ambiente nested, e hoje a gente vai aprender o que fazer após esse deploy ter sido concluído. Quais são os primeiros passos, né? Quais são as primeiras iniciativas que eu devo estar tomando, né, em um ambiente de VMware Cloud Foundation após a finalização do deploy. Então, como a gente pode ver aqui, essa tela é a tela inicial do deploy do VCF, e ele já de cara, ele já nos traz aqui na tela inicial o setup guiado, né? Ou seja, aqui ele nos traz quais são os primeiros passos, ele já dá as dicas, quais são as primeiras etapas que devemos fazer antes de fazer qualquer operação no VCF. Tá? Então, eu vou clicar aqui, vou fechar aqui a minha guia de Recent Tasks, para ficar a tela um pouco mais limpa. Tá? E aqui eu posso inicialmente clicar aqui, vamos supor que eu não queira seguir esse guia setup, basta eu marcar aqui e fechar a página que ele não vai me notificar novamente. Caso contrário, se eu não clicar aqui, não marcar para ele não executar novamente, toda vez que eu fizer login dentro do SDDC Manager, ele vai cair dentro desse setup guiado, ok? Que não é o nosso caso agora. Na verdade, a intenção desse vídeo é seguirmos sim o setup guiado, tá? Então, como podemos ver aqui na etapa 1 do setup guiado, ele traz uma etapa onde ele sugere que a gente possa planejar e aprender, né, sobre o VCF. Se eu clicar aqui nos details, ele vai me trazer alguns checkbox para me marcar, eu vou avançando, né? É importantíssimo que, né, quem não tenha contato com o VCF, que seja as primeiras vezes que você está tendo contato, que você leia toda essa documentação, né? Ela é muito repleta de desenhos, né, de gráficos, então eu acho interessante, você aprende muito lendo essa documentação, tá bom? Claro que é uma documentação mais resumida, né? Caso você precise de algo mais denso, de mais informações, no final ele traz aqui, ó, o Learn More, onde você pode clicar e vai ser direcionado às páginas específicas desse assunto dentro da documentação da VMware, ok? Então, conforme a gente vai avançando, ele vai marcando aqui de verdinho, né, que nós lemos, que atendemos, que aprendemos sobre cada assunto desse, ok? É importantíssimo que todos, né, leiam e aprendam o que está aqui, tá? Então eu vou avançando aqui, né? Vou avançando. É muito interessante essa documentação. Eu quero marcar todos, né? Eu já li, né? Não vamos perder tempo lendo aqui agora, mas eu vou marcar todos e avançar para que a gente possa finalizar essa primeira etapa do setup guiado, ok? E aí, quando ele concluir, nós vamos para a etapa 2, né? Como podem ver, há muita documentação, ela é cheia de desenhos importantíssimos para a gente aprender e entender cada assunto desse, de como o VCF funciona, ok? E aqui nesse último, né, checkbox, ele dá aqui para ir para a configuração do SDDC Manager, que nada mais é, se eu avançar ali, a mesma coisa, eu voltar aqui no Setup Guiado e clicar aqui em View Details, né? Aqui, como podem ver, ó, tudo ficou verdinho, marcando como se a gente finalizou a etapa 1. Então, vamos para a etapa 2, que é aqui onde, de fato, inicia a nossa configuração. Dentro da etapa 2, ele possui 3 tarefas. A primeira, que é de registrar um servidor de backup. A segunda, de conectar a um Identity Provider, né? Aqui nesse tutorial nós vamos estar utilizando um Domain Controller, né,
Windows AD, que é onde é o mais comum nas empresas utilizarem, mas é possível também nessa nova versão do VCF 5.2 está fazendo integração com o Azure, né? Muitas empresas hoje já utilizam, né, como Identity Provider, o Microsoft Entra ID, né? É o novo nome do controlador de domínio para nuvem como serviço dentro do Azure, tá? Mas aqui, para esse tutorial de hoje, nós vamos estar utilizando o nosso AD local, né? Que é muito comum também nas empresas. E por último, aqui para configurar, nós vamos ter aqui configurar um depósito, né? Onde vai ser utilizado para estar realizando a a instalação, né, e a configuração dos bundles, né, de download para o VCF, para estarmos atualizando quando houver atualização, claro. O 5.2 até agora não teve mais nenhuma atualização, né, não teve nenhum upgrade necessário, então nós vamos configurar apenas para deixar configurado. Né? Caso fosse, por exemplo, o VCF 5.1, aí sim a gente teria bundle para fazer download e para estar fazendo um upgrade para o 5.2, ok? Iniciando aqui, né, dada essa breve explicação, nós vamos iniciar nesse primeiro ponto, que é registrar um servidor de backup. Ao clicar aqui em Next, vamos ter aqui essas abinhas, onde a primeira é de Overview, né? Então, como a gente pode ler aqui, algo interessantíssimo é que os backups do SDDC Manager e do NSX Manager são armazenados, né, dentro do appliance do SDDC Manager, tá? Ou seja, quando a gente configurar esse servidor de backup, ele vai estar apontando para o mesmo diretório, mas nós vamos alterar isso, né, para seguindo uma boa recomendação, separar as pastas, tá? Eu acho importante que você leia isso, né, e fique ciente. Vou clicar aqui em Next e aqui tem alguns pré-requisitos que ele marca, né, pede que a gente marque para que a gente tenha, né? Ou seja, eu preciso ter um servidor, né, externo, né, que aceite SFTP para me estar armazenando os nossos backups, tá? Outro ponto também é que somente um usuário com a role de admin aqui do SDDC Manager é capaz de executar uma tarefa de backup, tá certo? E todas essas outras pré-requisitos. Eu vou marcar logo todos aqui e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos configurar aqui, né? Vou clicar aqui Nest. Ele pede aqui essas configurações do servidor de backup, tá? Eu não tenho agora exatamente o servidor de backup. Nós vamos configurar junto nesse tutorial, ok? Então, para a gente configurar aqui junto, eu criei uma VM de backup. Ela é um Ubuntu Server, tá? E eu apenas configurei ela, apenas o SO, apenas o sistema operacional. Ele está apenas configurado com o IP. Então, nós vamos conectar nela e vamos fazer juntos a instalação desse servidor SFTP, ok? Então, vamos conectar aqui no servidor. Estou conectado. Vou limpar aqui a tela. E aí eu tenho uma série de comandos aqui já pré-configurados para a gente não perder muito tempo. Eu vou deixar esses comandos também no meu GitHub. Vou colocar na descrição desse vídeo aí esses comandos para que você também possa fazer aí no seu home lab ou até no seu ambiente de produção, ok? Então, inicialmente vamos instalar aqui o CSH nesse servidor. Estou utilizando o comando sudo, pede autenticação, ok, SSH instalado, e aí depois do SSH instalado, nós vamos estar configurando ele, né, através dele que vamos criar o servidor SFTP. Ok, vou entrar aqui no arquivo de configuração do SSH e vou até o final desse arquivo, não vou mexer em nada agora aqui, vou até o final dele, ok, aqui, e eu vou colar, né, no final desse arquivo uma configuração, tá?
Qual que é essa configuração? Eu vou estar especificando que um grupo SFTP ele vai atender diretamente, vai restringir com que esse grupo, né, através do SFTP, navegue, né, seja direcionado à raiz dessa pasta que nós ainda vamos criar, SFTP, isso aumenta a segurança, ok? Vamos forçar também ele a utilizar os comandos internos de SFTP, ok? Então, outra alteração que a gente vai precisar fazer aqui também é fazer com que o subsystem aqui, essa linha override default of no subsystems, que a gente também vai alterar. Eu vou dizer que o SFTP ele vai estar utilizando apenas, vou apagar essa linha, vai estar utilizando apenas o SFTP interno, vai estar direcionando o SFTP interno. Então, vou digitar aqui internal-sftp. Pronto. Essa é as únicas alterações que vamos precisar fazer dentro desse arquivo. Então, dá um Ctrl+O para salvar e um Ctrl+X para sair. Okay? Então, o próximo comando que nós vamos executar aqui é o de restart do serviço de SSH. Okay? E agora nós vamos iniciar a configuração dos grupos e permissões e usuários. Tá? Vamos inicialmente criar um grupo chamado SFTP. Ok? Então, grupo adicionado, SFTP. E aí nós vamos criar aqui também um usuário chamado SFTP. Aliás, vamos criar um usuário chamado VCF Backup e vamos adicionar ele já dentro do grupo SFTP que acabamos de criar. Esse usuário ele não vai ter permissão de login, ok? Vou dar um Enter. Em seguida, nós vamos definir a senha desse usuário VCF_backup, o que nós iremos utilizar para estar realizando os nossos backups, ok? Um ponto importante, apenas alguns caracteres, né, são permitidos para a criação desse usuário, isso a nível do SDDC Manager, tá? Então, existe uma restrição de caracteres que são permitidos, ou seja, é apenas o tio, o exclamação, o arroba, o traço, o underline e o símbolo de mais. Qualquer outro caractere, né, diferente disso, ele que não seja letra nem número, ele não vai permitir com que você, lá no SDDC Manager, autentique dentro desse servidor de backup. Ok? Então, esse é um ponto de atenção. Eu vou limpar aqui a tela, criamos o grupo até agora, criamos um usuário e colocamos ele dentro do grupo e setamos a senha. Então, agora, nós vamos criar as pastas, os diretórios que nós vamos realizar, para onde vamos estar apontando os nossos backups. Ok? Então, eu vou dar aqui criar o meu diretório dentro de SFTP, vou criar um diretório chamado SDDC Manage, tá? Que é onde vai ficar o backup do meu SDDC, ok? Diretório criado, e agora eu vou definir, né, o root para ser o proprietário desse diretório. Okay? Vou definir as permissões, ok? E também eu vou definir que o proprietário do diretório CFTP SDDC Manager seja o usuário VCF Backup, ok? Assim ele vai conseguir gerenciar esses backups quando eu configurar dentro do SDDC Manager, ok? E aí também, em seguida, nós vamos definir as permissões restritas do diretório SDDC Manager, né? Para que apenas o usuário VCF_backup tenha acesso total, ok? Pronto. E agora, gente, seguindo essa mesma sequência, eu vou criar os diretórios para o NSX. Tá? A sequência é
mesma, o que vai mudar aqui é apenas a criação do diretório NSX dentro de SFTP, ok? Perceba que são os mesmos comandos, muda apenas o diretório, que agora é NSX. E agora eu vou criar mais um. Agora vai ser para o vCenter, o backup do vCenter, ok? Estou clicando aqui. Perceba mais uma vez que dentro de SFTP estamos criando a pasta vCenter, ok? Seguindo a mesma intenção que foram criadas do SDDC Manager e do NSX, ok? E aí, para a gente visualizar melhor isso, vamos instalar aqui o Tree, né? O Tree ele é um utilitário onde eu consigo mostrar uma estrutura. Então, se eu der um sudo tree sftp, a gente vai ver que a estrutura de diretórios foram criadas, ou seja, dentro de sftp eu vou ter o NSX, o SDDC Manager e o vCenter como diretórios dentro dele, ok? Pronto. Basta fazer isso dentro do seu servidor e a gente já vai estar com permissão, né, configurados para o usuário VCF_backup e com o serviço de SFTP criado para que a gente possa estar realizando nossos backups. Com isso, agora eu posso configurar esse servidor aqui dentro do meu SDDC Manager para estar realizando esses backups, ok? Então, para a gente registrar, eu primeiro preciso colocar aqui um servidor de backup. Clicar aqui em backup, ele vai clicar em salvar o progresso lá do setup guiado. Ok? Esse aqui é o IP daquele meu servidor de backup. A porta é a mesma, 22, e o protocolo é o único que nós possuímos para estar configurando, SFTP. E aqui, qual que é o usuário? Lembra que o usuário que a gente criou foi o VCF_backup? Então, será ele que a gente vai inserir aqui e possui as permissões necessárias para estar realizando backup naquelas pastas. Okay? Então, aqui eu vou inserir a senha. E aqui observe onde eu vou inserir o meu diretório, né? Onde eu vou estar realizando o backup. Eu vou colocar aqui SDDC Manage, né? Lembre-se que estamos criando esse diretório, criamos esse diretório SDDC Manage para estar realizando o backup do SDDC Manage, né? Vamos confirmar aqui o fingerprint dele, onde ele vai fazer a troca aí do fingerprint com SSH. E também é obrigatório que a gente coloque aqui uma senha de criptografia para encriptar esse nosso backup. Isso é obrigatório. Então, deixa eu colocar aqui. Eu acho que ele está pedindo para mim digitar. Eu colei, mas ele não aceitou. Pronto. Feito isso, eu vou clicar em salvar. Quando eu clicar aqui em salvar, ele vai me confirmar. Ok. Nesse momento que eu clico em salvar, ele já executa um backup, tá? Ele não me pergunta, mas de cara ele já executa esse backup. Então, se a gente for vir aqui no servidor e dermos um sudo tree novamente, ó, observe que ele está criando o backup já do SDDC Manage, ok? Ele está concluindo aqui, ó, abriu a tarefa, recente tasks, ó, concluiu, né? Então, vamos dar um sudo tree novamente, ó. Percebe que aqui ele já criou, né, o backup do SDDC Manage, ok? E aí, estamos configurado aqui o nosso servidor de backup. Se a gente voltar, clicar aqui no Home e formos lá no guia de setup, o setup guiado novamente, vamos observar aqui em View Details, vamos dar continuidade, vamos resumir, porque ele havia salvo esse passo, ok? Vou avançar,
E agora, ó, perceba que ele já está aqui configurado no nosso servidor de backup, já está registrado, né? Então, vou clicar em avançar, e aqui eu tenho algumas opções para estar realizando esse backup, né? Onde eu vou fazer um backup recorrente, eu vou escolher a frequência do meu backup, se eu quero de hora em hora ou por semana, eu vou querer que todos os dias, vou marcar todos os dias, seja feito um backup. Que horas? Eu quero que esse backup seja feito às 0 horas todos os dias, tá? Ele pede aqui para que tenha pelo menos um horário definido. Vou dizer se é de manhã ou do horário pós-meio-dia. Eu quero que seja, né, às 01 todos os dias, né? E aqui eu tenho posso definir as minhas políticas de retenção, tá? Eu vou colocar aqui para que eu possa reter os 7 últimos backup, né? A retenção de hora do backup a cada hora e também reter diariamente 7, ok? Que é o número de dias. Vou clicar aqui em salvar, ok? E aí, esse primeiro passo, essa primeira etapa de registrar um servidor de backup já foi configurado, ok? Mas aí tem um detalhe, gente. Quando eu faço essa configuração pelo SDDC Manage, aquela tarefa que eu salvei o backup, o que é que acontece? Ele também aplicou aquelas mesmas configurações no meu servidor NSX, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou aqui navegar no meu NSX, vamos olhar como é que está lá o backup dele, e vamos alterar, porque eu criei uma estrutura de pasta para cada uma, tanto para o NSX, para o SDDC Manage, como para o vCenter. Então, que é a primeira vez que eu estou logando no NSX, ele abre essa tela, eu venho aqui em System, depois eu venho aqui Backup e Restore. Tá? Esse aqui é o NSX do nosso SDDC Manager, do nosso Management de Domain, ok? Então, vou clicar aqui em Backup e Restore, e observem, ó, que ele aplicou aquelas configurações de backup do SDDC Manage, aplicou também no NSX. Mas eu não quero que fique assim, eu quero que a configuração de backup do NSX vá para o diretório dele. Ó. Ele está indo para o SDDC Manage, ok? Então, como é que eu faço para alterar isso? Eu vou clicar aqui em Edit, e aí eu vou alterar aqui o meu diretório. Vou alterar para NSX, que foi a pastinha que eu criei lá. Ok? O usuário é o mesmo, o servidor é o mesmo, a porta é a mesma. A senha, eu vou precisar repetir aqui a senha. Tá? Então, vou colocar a senha aqui novamente, já que eu estou fazendo uma alteração. E também eu preciso colocar aqui, da mesma forma, uma chave, uma senha para criptografar. Aqui em Save, ele vai salvar essas configurações. Ele demora um pouquinho mesmo, o NSX é um pouquinho mais demorado, ok? E aí ele salvou, tá? Aqui eu posso editar também a frequência desse backup, tá? Semelhante ao SDDC Manager, aqui já está configurado para ser um backup recorrente. Aqui então, no NSX já está um intervalo de 1 hora, eu posso alterar para semanal, né? Posso selecionar aqui, semelhante ao SDDC Manager, eu posso também fazer a mesma coisa, selecionar todos os dias e definir a hora, mas no caso do NSX, né, muitas empresas elas utilizam intervalo de 1 em 1 hora mesmo, porque aí alterações são mais frequentes, né, dentro do NSX. Vai de política para política, vai de empresa para empresa. Ok? Eu vou deixar aqui o padrão de intervalo de 1 hora, ok? E também existe essa opção, onde qualquer configuração que seja executada dentro do NSX, após essa operação ter sido completada, ele execute também um backup, ok? Mas eu vou deixar como padrão, alterei ali apenas a pasta, o diretório onde é feito esse backup, ok? Se vocês forem ver aqui, ó, aqui no background, que já está sendo executado um backup, está em progress agora, tá? Ele está executando exatamente agora. Vamos esperar aqui concluir esse botão de salvar. Ó,
O backup ele está sendo executado agora. Então, se a gente for lá no nosso servidor e eu mais uma vez der um tree do SFTP, ó, nós vamos ver aqui que o diretório NSX ele também já está com arquivos de backup que ele está executando agora. O que está faltando agora é só do nosso vCenter. Então, vamos configurar também para manter aí as boas práticas. Vamos logar aqui no nosso vCenter. Lembrando que para configurar, vamos no VAM do vCenter, né? Que é o endereço do nosso vCenter com a porta 5480, ok? Vamos logar no vCenter e vamos também lá configurar o nosso backup, o backup do vCenter. Deixa eu inserir aqui a senha. Ok, logado agora aqui dentro do nosso vCenter. Vamos aqui em backup. E vamos clicar aqui em configure para estar configurando o nosso backup. Ok? Então, para realizar aqui o backup do vCenter, nós vamos inserir aqui o nosso protocolo SFTP o IP do nosso servidor, que é o 92.168.73.5, ok? Vamos colocar a porta aqui, a porta 22, e aqui a pasta que é o diretório que nós criamos lá, que é vCenter, ok? Vamos colocar aqui o nosso usuário e senha que nós criamos. Vamos colocar aqui a senha. Vamos definir aqui como é que nós vamos querer também o nosso backup, né? Eu prefiro que também seja 1 hora, vou colocar do mesmo jeito. Colocamos lá no SDDC Manage. E também vamos definir aqui uma senha de criptografia para esse backup. Ok? Eu vou dizer que eu também quero reter durante 7 dias esse backup. Tá? Vou selecionar todos os dados, né, para que ele realize o backup full mesmo do vCenter. E vou clicar em Create. Ok? Que podemos ver aqui que o backup foi configurado, está ativado, né? Porém, ele só vai executar no horário agendado, mas eu posso forçar para que ele seja feito o backup agora. Vou clicar aqui em Backup Now, vou clicar aqui para ele utilizar as mesmas configurações lá, né? Que estão salvas. Vou colocar a senha novamente, para ele autenticar, vou também salvar a senha, definir uma senha aqui para encriptação, vou marcar todas as opções, vou mandar um Start. E aí, ele já iniciou aqui, né, a criação do nosso backup do nosso vCenter. Então, se eu for aqui no meu servidor e for de novo no tree SFTP, nós vamos perceber agora que nós temos o backup tanto do nosso NSX, quanto do nosso SDDC Manager, quanto também do nosso vCenter, ok? Como a gente pode ver na árvore de diretórios aqui, os arquivos. Então, voltando para o nosso, vou deixar ele concluir aqui, vou fechar aqui, mano. E também vou fechar aqui o do NSX, que ele já havia concluído. E vou retornando aqui para o nosso guia, o nosso setup guiado aqui do SDDC Manager, ok? Então, eu vou agora, já que o backup já foi realizado, né? Eu vou conectar aqui, indo para o próximo passo, que é esse aqui, que é conectar um Identity Provider, ok? Vou avançar. E aqui ele também me dá um overview, né? Em cada item desses 3 ele me dá um overview. Eu vou clicar em Next, é importante que você leia. E aqui ele me pergunta qual Identity Provider que eu vou selecionar para estar configurando aqui dentro do meu SDDC Manager. Se eu clicar aqui,
eu vou ter essas opções. E aqui é uma das novidades da versão 5.2, que é configurar como Identity Provider o Microsoft Entra ID, que é o Azure, né? É o nosso diretório como serviço do Azure. Tá? Mas no nosso caso, hoje, nós vamos utilizar aqui o Embedded, que é selecionar o AD sobre LDAP, tá? Que é o nosso AD, o nosso Domain Controller local. Okay? Vou avançar e aqui ele me pede algumas informações necessárias para estar configurando o nosso servidor de Domain Controller. Tá? Então, o que é que eu vou colocar aqui? Aqui é um nome, pode ser o nome da sua empresa, seja o que você escolher. É um nome apenas para se referenciar do que se trata. Tá? E aqui eu posso colocar, é o Base Distinguished Name of Users, eu preciso colocar qual que é o local onde a base, onde ele vai estar realizando a importação dos usuários. Tá? Como é que eu descubro, como é que é o formato, a forma, e tanto daqui quanto também dos grupos que eu vou estar utilizando para estar configurando? Eu vou mostrar para vocês uma forma que geralmente eu gosto de fazer. Então aqui mesmo, dentro do meu Domain Controller, logar nele. Ok? Então aqui estou no meu Domain Controller, estou aqui no Active Directory. Eu quero importar todos os usuários. Eu quero que ele tenha a base DN de todos os usuários. Então, eu vou aqui em Built-in, venho aqui em Users. Antes disso, eu vou habilitar essa opção Advanced Features. Isso vai me dar uma visualização do meu grupo de usuários. Venho aqui Attribute Editor. E aqui, dentro de Distinguished Name, eu vou ter a opção que eu preciso, né, para fazendo essa importação, onde ele vai buscar, onde ele vai fazer a procura, né, para o meu Domain Controller. Okay? E aí ele também pede os grupos, né? Eu também, como grupo, dentro aqui do meu diretório, né, da minha OU, onde eu tenho os setores da minha empresa, né? Aqui no meu caso estou utilizando uma empresa fictícia. Eu tenho um grupo aqui chamado de IT Admins, TI Read Only e TI Suporte, que nós vamos usar posteriormente. Ok? Então, a princípio, vamos voltar aqui. Aqui como base e como base também para os nossos grupos, eu vou estar inserindo aquele valor, tá, que eu tinha coletado. Aqui, nome de domínio, eu vou colocar o nome do meu domínio local. Username e password, também você precisa colocar, né? Não necessariamente precisa ser o administrator, mas no meu caso eu vou colocar o administrator porque facilita aqui, nós temos ambiente de laboratório. É importante que na sua empresa você utilize, crie um usuário específico para estar fazendo essa coleta, né? Para não ter que colocar o administrator, né, que tem permissões full no seu domínio aqui, ok? E aqui também eu preciso colocar o meu domain controller, que ele chama de primário e secundário, né? Mas a gente precisa utilizar um formato específico de LDAP, tá? Que no nosso caso é esse, é o LDAP, dois pontos, barra, barra, o nome do seu servidor, o FQDN completo dele, né? Dois pontos, a porta, né? No meu caso eu estou utilizando a porta padrão de um domain controller. Geralmente, né, muitas empresas utilizam a 389. Caso o seu domain controller tenha algum certificado, então já fica outra porta, já seria outra porta, ok? Aqui é a porta padrão, de instalação padrão do Domain Controller. Vou clicar aqui em Next. Aqui ele me dá um resumo, um review, né? Que é onde a gente pode conferir as informações que a gente adicionou.
eu vou dar um Submit. Veja que ele criou aqui o Embedded com sucesso, ele conseguiu se comunicar com o meu Domain Controller, ok? E aí, esse passo também ele já deu um checkbox aqui como válido, como ok. E o próximo passo e último é configurar, né, um deport, ou seja, um depósito, onde eu vou estar fazendo a consulta para fazer download dos bundles, né, e fazer a instalação e upgrade dos meus bundles, quando houver. E aí eu tenho dois tipos de depósito que eu posso escolher. Agora, numa novidade, né, tem o offline, né, onde eu crio um servidor offline para que eu possa estar fazendo esse download. E também o padrão que já existia na versão anterior, que era o online, onde eu insiro a minha conta, né, de suporte, onde possui os contratos da VMware para poder estar fazendo, sincronizando com a nuvem e estar fazendo o download via internet desses pacotes, desses bundles. Tá? Então, eu vou selecionar aqui para esse tutorial online, vou avançar, né? E aqui eu insiro, né? Eu posso, se eu quiser, eu posso configurar um proxy, né? Opcional, caso sua empresa utilize proxy. Caso não, não é o meu caso aqui, não tem um proxy, então eu vou escapar, eu vou passar essa opção de configuração de proxy, ok? E aqui é onde eu coloco o meu usuário e senha, né? Da minha conta, onde eu faço login no suporte da VMware, onde eu tenho os meus contratos, tá? Então, vou colocar aqui o meu. Inserir a minha senha válida. Vou mandar autorizar. Se você tiver contrato, ele vai passar. Ele vai dar OK. Tá? E aí, com isso, nós finalizamos o nosso guia, né? O nosso setup guiado. Tá? Então, se eu clicar aqui em View Dashboard, e aí eu posso, vou escapar aqui também o tour que ele oferece aqui para estar olhando as configurações, ele direciona para algumas documentações da VM, tá? E aí, com isso, ele fala, né, que nós concluímos aqui o nosso tour guiado, ok? Nós fomos aqui, tour guiado, nós vamos ver que estão todos agora com o checkbox aqui marcado em verdinho. Então, agora sim, eu posso dizer que ele não me traga mais, né, na primeiro login, esse setup guiado. Tá? Então, feito, as nossas configurações estão realizadas. Né? Caso você queira ver aquelas configurações, precisar retornar elas para estar alterando alguma coisa, então você pode vir aqui em backup, por exemplo. Você vai ver aqui, né, os backups, as configurações de backup que você configurou naquele momento, ok? Que é o servidor. Ou você pode também, lá no AD Insigne Sign-On, aqui nessa opção, você vai ver as configurações aqui na aba Identity Provider que você havia configurado, ok? Se você for ver bem aqui, aqui está o nosso servidor LW, meu domínio controle local, tá? E também em relação ao depot, né? Aqui é onde você também pode ver as configurações aqui, né? De estar realizando o download dos seus bundles, né? Que existe aqui o que é online e o que é o offline. Nós configuramos o online. Ok? Você pode ver aqui que ele está marcado de verdinho. Bom, gente, então com isso finalizamos o nosso tutorial de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. A intenção desse vídeo era estar concluindo o setup guiado, né? Ou seja, a fase de post-deployment operation, que é aquela do que fazer após a conclusão de deploy do VCF realizado com sucesso. Né? Caso você tenha gostado do vídeo, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp. E se quiser contribuir, né, manda lá uma mensagem que eu vou ficar muito feliz de participar, de te responder, de trocarmos ideias juntos, ok? Então ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado a todos. Até mais.